Então vamos lá, pessoal, só para relembrar vocês aqui o que eu falei agora, tá? Que a aula não estava sendo gravada. Então o intuito desses encontros é nós sanarmos as dúvidas referentes às aulas que já foram ministradas para vocês, tá? Então nós realizaremos semanalmente esses encontros, ou quinzenalmente, depende do andamento da disciplina, para tirar as dúvidas de vocês. Então, nós já tivemos duas semanas de aulas lá no Moodle, e hoje nós tiraremos as dúvidas referentes àqueles assuntos. Então, a primeira aula foi sobre a importância, né, da semente, histórico da semente, aceitar mais um aluno aqui, o histórico, a importância, né, das sementes para a humanidade. E a segunda aula foi sobre as estruturas, né, e função dessas estruturas que compõem a semente. Então, vamos lá. Referente à primeira aula aí, pessoal. Que dúvida que surgiu para vocês aí? Todo mundo entendeu o que foi falado nas videoaulas? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu tive uma dúvida sobre o Sim. grupo do angiospermas. Uhum. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouco. Então, quando nós falamos das angiospermas, ó, o que vocês têm que ter em mente? Que os vegetais são classificados em diversos grupos, tá? Existem diversos grupos de vegetais. E o grupo dos vegetais que nós chamamos de angiospermas é o grupo vegetal que a gente considera mais evoluído de todos os vegetais, tá? Seriam, quando a gente pensa em evolução biológica, seriam os vegetais que surgiram por último durante a evolução. Que são quem? São os vegetais que produzem flores, frutos e sementes, tá? Então, as angiospermas é um grupo de vegetal, deixa eu só mudar o ar daqui, para oscilar um pouco, está bem em cima aqui, está começando a esfriar. É o grupo de vegetais que se reproduzem, fazem reprodução sexuada, ou seja, indivíduos da mesma espécie, tá? Cruzam entre si através dos órgãos reprodutores que são as flores, tá ok? Então, angiospermas são os vegetais que se reproduzem por meio de flores, frutos e sementes. O sexo entre esses vegetais ocorre por meio das flores, tá? Eles têm estruturas especializadas para que ocorra reprodução sexuada, ou seja, cruzamento entre indivíduos diferentes. Assim como os animais cruzam, tá? Esse grupo de vegetais também cruza, tá? Através das flores, que são órgãos sexuais especializados para esse tipo de cruzamento. Tá? Então, esse grupo de vegetais que possuem essas estruturas sexuais, né, reprodutivas, que são as flores que posteriormente viram os frutos, que posteriormente dentro dos frutos serão formadas sementes, nós chamamos de angiospermas. Entenderam, então, o que são angiospermas? Sim, entendi. Também tem outro grupo além do angiospermas, não tem? Tem dezenas de grupos, tá? Tem um outro grande grupo que nós não vamos abordar aqui porque não existe um interesse agronômico para nós, para vocês do curso, mas é de grande interesse agronômico, né, para a humanidade, que são as gimnospermas, é um outro grupo vegetal, tá? Que é um grupo um pouco menos evoluído do que as angiospermas, que são o grupo das coníferas ou dos pinheiros, que vocês conhecem, veem nos filmes. Aqui não existe. Eu conheço poucas árvores de pinheiro aqui na região. Mas os pinheiros pertencem ao grupo das gimnospermas, ou seja, são vegetais que se reproduzem, mas não através das flores. Eles não produzem flores, eles produzem frutos e produzem sementes, tá? Mas eles não produzem flores. Vocês nunca vão ver um pinheiro com flor. Vocês vão ver o fruto do pinheiro, pinheiro dá fruto. Quem é da região sul conhece e consome bastante, né, um fruto do pinheiro que é o pinhão,
tá? Que é a semente da araucária. Ele dá uma bola enorme, parece um ouriço, tá? Aquele é o fruto do pinheiro, mas o pinheiro não dá flor, tá? Então vocês nunca verão uma gimnosperma florida. Quando você vê uma flor, você já pode afirmar com 100% de certeza que aquele vegetal pertence ao grupo das angiospermas, tá? Então, para nós, para o curso, o que interessa para nós é o grupo das angiospermas, porque nós estamos tratando de produção de alimentos, né? Produção de frutos e produção de sementes, tá? A gente se Professor, alimenta... Oi, diga. no caso, eles são os mais evoluídos entre os grupos? As angiospermas, Ou... sim, foram os Aham. últimos vegetais a surgirem, são os mais sofisticados, tá? E eles são os que tiveram maior sucesso, por isso que a grande maioria das espécies vegetais que ocupam o planeta Terra são angiospermas, tá? Essa técnica de cruzamento entre indivíduos através das flores, tá, permitiu com que esse grupo de vegetais dominassem o cenário vegetal no planeta. Então, a grande maioria das espécies de vegetais que existem hoje no planeta são angiospermas. Existem gimnospermas? Existem. Na América do Sul, só existe uma espécie nativa, que é a araucária. É a única gimnosperma nativa da América do Sul. Os outros pinheiros, todos vieram da América do Norte, tá? Ou da Europa e da Ásia. Foram trazidos de fora. Nativo da América do Sul, só a araucária, tá? Então, a gente tem uma ideia com isso da quantidade, né, de indivíduos que existem de gimnospermas e da quantidade reduzida de indivíduos, aliás, a quantidade altíssima de angiospermas e da quantidade reduzida de gimnospermas. Pinheiros, nós conhecemos poucas espécies de pinheiros, ao passo que plantas que produzem flor, se você der uma volta no cerrado no mês de setembro, agosto, setembro, você vai ver que praticamente todas as plantas produzem flores, vocês vão ver todas floridas, tá? Então, as gimnospermas são os pinheiros que existem no planeta, mas em menor quantidade, e as angiospermas são as que existem em mais abundância. Essas são as mais evoluídas, que produzem os frutos que nós consumimos e as sementes que acabam virando nosso alimento, como arroz, feijão, trigo, cevada para nossa cerveja, não é isso? E outros cereais, milho, sorgo e muitos outros que a gente usa na alimentação. Tá? As grandes culturas, quando nós tratamos, vocês vão ter as disciplinas de grandes culturas, bem menor na humanidade, na humanidade ou no planeta, é a presença das flores, tá? Vamos lá. Bora lá, galerinha. Todo mundo ouvindo aí direitinho, sem problemas? Tá sim, professor. Então, bora para as perguntas. Vamos lá, momento tirar dúvidas. Possível que todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Eu queria saber sobre aquele... Não tem na videoaula que o senhor passou das 3 últimas videoaulas agora? Sim. Pois é, Diga. aí tinha 3 desenhos, né? Era que mostrava a semente e tudo mais, e o primeiro desenho. Eu não entendi aquele primeiro desenho, que é da onde veio a semente, que passa Da pro primeira núcleo e aula, tudo mais. que da Não, onde da vem a segunda. semente? É, que tá explicando os lugarzinhos de nome de cada um. Ah, não. Esses nomes vocês não precisam entender todos, não, porque são Não, não é o é nome. muito para você. Oi. Pois é o desenho, aquele primeiro desenho, que tinha 3 Ó, vamos desenhos. lá. É um que veio. Olha só o que eu comentei agora sobre as angiospermas. As angiospermas são os vegetais que produzem flores, frutos e sementes, não é isso? Então, a semente é considerada um órgão reprodutivo do vegetal,
Porque, na verdade, quem vai dar origem ao novo indivíduo, tá? O fruto, né, dessa reprodução, um novo indivíduo que vai ser gerado ali via sementes, tá? Via semente. Então, se você pensar, da onde vem a semente? Qual é a origem da semente? Tá? O que a angiosperma tem de diferente das demais? Flor. E aí, a flor, eu vou mostrar aqui para vocês, vou achar uma imagem aqui, já vou colocar para vocês. Vocês estão vendo minha tela ou só minha imagem aí? Só a sua imagem, professor. Só. Então, vou colocar aqui. E eu vou mostrar para vocês. Deixa eu achar uma imagem grande aqui. Vai ficar mais didático. Tem uma boa aqui. Deixa eu abrir ela. Separado aqui. Tá aqui. Deixa agora eu apresentar ela. Veja se vocês estão vendo a tela toda agora? Não. Não? E agora? Ainda não, professor. E agora? Estão vendo uma flor agora? Ainda não. Não? Agora sim, professor. Sim. Estão vendo uma imagem preta aqui? Estão vendo o mouse aqui na imagem? Agora tô conseguindo ver. Agora. Tá, então vamos lá. Deixa eu colocar minha imagem junto aqui para eu ver o que. Tô conseguindo ver não, professor. Não, tá aí, ó. A imagem é essa. Estão vendo ela, não? Todo mundo vendo? Sim. Com essa atualização, não tô conseguindo ver a... É para estar aparecendo aí para vocês, que eu gerei a imagem na tela, tá? Estão vendo aqui, ó, o que está escrito aqui? Tem que ir lá no 3 pontinhos, onde está o outro usuário lá do professor e fixar. Não, já está sendo partilhada a tela. Já está partilhada a tela. Vocês não estão vendo uma flor aí agora? Consegui, obrigado. Eu tô vendo. Conseguiram aí? O meu deu certo, professor. Sim, professor. Sim, tá aparecendo aqui. Tá aparecendo, né? Então vamos lá, ó. O que eu falei? As angiospermas são os vegetais, né, que possuem essa estrutura aqui, ó. Que estrutura é essa aqui? Isso aqui é uma flor, é um desenho de uma flor, tá? Então, a reprodução desse grupo de vegetais se dá por essa estrutura aqui, tá? E essa estrutura aqui é que vai formar o fruto e que vai formar a semente. Então, quando você viu lá o desenho, da onde vem a origem da semente, então vamos analisar essa flor aqui, ó. Essa flor, ela tem uma estrutura que a gente chama de estrutura reprodutiva masculina, estão vendo aqui, ó? Eu estou passando o mouse aqui ao redor, tá vendo? Aqui nós temos o estame, tá? Que é composto pela antera e pelo filete. A antera é essa partezinha aqui meio amarelada, com a coloração mais escura, é onde é produzido o grão de pólen, tá? Que é o gameta masculino, tá? É a unidade de reprodução sexual masculina, tá? O grão de pólen. Aqui, na antera, é produzido o grão de pólen. E o filete sustenta a antera aqui suspendida. E nessa outra estrutura aqui, ó, estão vendo eu passando o mouse, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Essa estrutura chama carpelo, tá? Chama carpelo, que é a estrutura de reprodução feminina, tá? E ela é composta por estigma, que é essa partezinha de cima aqui, e estilete, que é esse tubo, como se fosse um gargalo comprido de uma garrafa, e aqui embaixo o ovário, tá? E aqui dentro do ovário nós temos o óvulo,
tá? Então, essa é a estrutura feminina e essa aqui, a antera, filete, estrutura masculina. Depois nós temos outras estruturas, pétala, sépala, pedúnculo, receptáculo, outras coisas que não interessam muito para nós. Mas o que vocês têm que saber? Que as flores têm estruturas masculinas e estruturas femininas. Elas podem ter as estruturas masculinas e femininas na mesma flor. Aí eu digo que aquela espécie vegetal, aquela flor daquela espécie é hermafrodita. Ela possui, tá, tanto estruturas masculinas quanto femininas na mesma flor hermafrodita. Ou eu posso ter uma flor que só tem a estrutura feminina, tá ok? Só feminina. Então, eu digo que é uma flor feminina. E eu posso ter flores que só têm estrutura masculina. Aí eu digo que aquela é uma flor masculina. Mas vamos prestar atenção na estrutura feminina aqui. Ó, olha a semelhança com vocês, meninas, tá? Vocês têm ovário? Sim ou não? Sim. E vocês, no ovário, produzem óvulos? Sim. Sim. E quando vocês tiverem filhos, ou alguém que já teve, vocês sabem como é que ocorre isso? Como é que o filho de vocês, não lembra lá, não tem um espermatozoide que vai até um óvulo para fazer a fecundação? Não tem que ocorrer isso? Sim ou não? Sim, professor. Pois é, nas flores a mesma coisa, tá? O grão de pólen tem que cair aqui nessa estrutura feminina, chamada estigma, ele germina, ele emite um tubo polínico aqui, que ele vai entrar dentro do ovário e ele vai parar dentro, sabe da onde? Do óvulo. E assim como acontece em vocês, acontece nas flores. Quando o óvulo é fecundado, começa a ocorrer um monte de reações. E a flor começa a ser modificada. Quando o óvulo dentro do ovário de vocês é fecundado, pessoal, tá? De vocês, meninas, o óvulo passa a formar uma estrutura chamada zigoto, que vai se multiplicar e vai dar origem a um filho, um novo ser vivo, tá? E o ovário de vocês vai sofrer uma modificação. O ovário vai, né, ficar enorme, ele vai aumentar o tamanho, não é isso? Vocês vão gestar um bebê dentro da barriga de vocês. Na flor acontece a mesma coisa, pessoal. O ovário, depois que o óvulo é fecundado pelo grão de pólen, tá? O ovário começa a sofrer modificações. E sabe o que o ovário vai virar? O fruto. Todo fruto, tá? Prestem atenção. Todo fruto, desde que seja fruto verdadeiro, que existem frutos falsos, que a gente pensa que é fruto, mas não é fruto. Por exemplo, o caju, tá? Aquela parte doce do caju não é o fruto. A gente chama de fruto falso, tá? Porque todo fruto é produzido através da modificação do ovário. Então, o ovário da flor vai crescer e se transformar em um fruto. E dentro do fruto, o óvulo vai sofrer modificações e se transformar em semente. Igualzinho ocorre no corpo feminino, tá? Dos seres humanos. O ovário da mulher cresce e dentro do ovário se forma o embrião que vai virar um bebê, tá? Na flor é a mesma coisa. Dentro do ovário, da estrutura feminina, o ovário cresce, se modifica, vira o fruto, vira uma maçã, vira um abacate, vira um melão, vira o que for, tá? Vira todo tipo de fruta que vocês conhecem, o ovário. E lá dentro, o óvulo fecundado vai virar a semente. Então, aquela imagem que você viu, da onde se forma a semente, né? A semente é formada dentro do ovário, que se desenvolve, tá? E a semente é o óvulo fecundado. Então, tanto o óvulo fecundado cresce e se transforma em semente, contendo um embrião dentro, quanto o ovário cresce para formar o fruto. Conseguiram entender isso? Como é que... Por que eu falo que a
as angiospermas têm 3 estruturas de reprodução: flor, fruto e sementes. Porque a flor tem um ovário na flor. Tá aqui, ó, toda flor tem um ovário, desde que seja uma flor feminina. Tem um ovário. Se o óvulo que está contido dentro do ovário for fecundado, esse ovário se desenvolve e vira um fruto. E aquele óvulo que foi fecundado dentro do ovário vai se desenvolver e se transformar em sementes, tá? Então eu tenho frutos que têm apenas um óvulo, né? Um óvulo dentro, ou um ovário que tem apenas um óvulo dentro, que são os frutos que têm apenas uma semente. Vocês conhecem algum fruto que só tem uma semente? Digam aí. Quem lembra aí? Bora, galera. O abacate. O abacate é o exemplo clássico. O abacate. O abacate só tem uma semente. A gente nunca vai ver um abacate com 2 sementes, tá? Então, o abacate, aquela coisa que você come, carnosa, esverdeada, cheia de gordura, né? Que é o que a gente come do abacate. Sabe o que é aquilo lá? Aquilo lá é o ovário da flor que se desenvolveu e virou aquilo. E aquele caroço que tem lá dentro, fala o caroço, aquilo é a semente. Aquilo lá é o óvulo que estava dentro do ovário que se desenvolveu e virou a semente. Então é assim, tá, que as angiospermas se reproduzem. Existe uma flor que quando o óvulo lá dentro dela é fecundado através do cruzamento, tá? Ocorre cruzamento, o óvulo é fecundado, o óvulo começa a desenvolver, o ovário começa a desenvolver. De repente a flor perde as pétalas, a flor perde as sépalas, e o ovário vai inchando, crescendo, o óvulo vai crescendo, de repente o óvulo vira um fruto, o óvulo vira uma semente e o ovário vira um fruto. Deu para entender isso? Entenderam, pessoal? Sim. Então, ó, toda semente é um óvulo fecundado. A semente se forma a partir da fecundação do óvulo. Nós já fomos uma sementinha, nós já fomos um óvulo fecundado pelo espermatozoide do nosso pai, tá? O óvulo da nossa mãe, com o espermatozoide do nosso pai, deu origem a uma sementinha, que somos nós. Então, toda semente tem origem num óvulo fecundado. E todo fruto tem origem num ovário desenvolvido, tá? Assim como a barriga da nossa mãe cresce para nos gestar dentro, o ovário da planta também cresce para gestar ali dentro a sementinha, tá? É a mesma, façam sempre essa analogia, a barriga da mamãe cresceu para a gente crescer dentro, tá? O ovário da planta cresce para o filhinho dela crescer lá dentro, tá? Então, o ovário vai virar o fruto, que é a barrigona da mamãe, é o fruto, e lá dentro está a semente, que é o óvulo fecundado. O óvulo foi fecundado lá no comecinho, quando ocorreu o cruzamento, tá? Bora lá. Mais perguntas? Não tinha entendido isso daí, professor, por causa do desenho, não tem? O desenho estava explicando bem lá e eu... Porque às vezes... Agora deu para entender. Dependendo do desenho, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu achar aqui. Formação do fruto. Olha aqui, ó. Deixa eu visualizar. Abrir. Novo separador. Estão vendo aí? Sim. A nova imagem aqui? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Ó aqui, ó. Ó o ovário aqui, ó. Eu tirei as pétalas, olha como é que fica o ovário. Quando ocorre a fecundação, isso aqui começa a crescer, ó. E vai virar o fruto. E lá dentro, o que que tinha aqui, ó, dentro do ovário? Ó, o óvulo. E aqui dentro do ovário está o óvulo que vai virar a semente. Então, vou achar aqui agora uma animaçãozinha para mostrar para vocês. Vamos botar aqui, ó, fases fruto.
Vamos ver como se forma. Deixa eu achar uma imagenzinha. A maçã é o desenho clássico. Vamos achar ela aqui. Deixa eu achar. Vamos botar em inglês que fica mais fácil. Deixa eu achar desde a flor. Aqui, pessoal. Vamos lá, deixa eu abrir uma nova guia. Deixa eu ver se tem alguma maior aqui. Estão vendo essa imagem agora aqui, pessoal? Sim, professor. Sim. Sabe o que é isso daqui, ó? Isso aqui é o ovário. Essa coisa seca aqui embaixo, isso aqui já ocorreu a fecundação, tá? Então, quando fecunda, as pétalas secam e caem. Se não ocorre fecundação, a flor todinha cai. A gente chama de abortamento. A flor aborta e cai. Cai toda a flor, toda a estrutura. Fica só o pitoquinho aqui, ó. Como ocorreu a fecundação, essa estrutura ficou. Isso aqui é o ovário. Esse tubinho que tem aqui para cima, que era um gargalinho aqui, ó. Esse gargalinho, tá? Era aquele negocinho lá que eu falei, ó, esse é o gargalinho, tá? O estilete, tá? É aquela estruturazinha que parecia o gargalinho da garrafa, tá? E aqui é o ovário. O que tem aqui dentro? Aqui tem um corte, não dá para ver direito. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ó, mas aqui dentro estão os óvulos, ó. Estão vendo aqui? Mais ou menos, né? Olha os óvulos. Aqui dá para ver bem, ó. Ó, cada coisinha dessa aqui é um óvulo, tá? Que foi fecundado. Aí ocorreu a fecundação, as pétalas caíram, o ovário começou a... Ó o que está acontecendo com o ovário, ó. Ele está crescendo. Olha aqui a maçã, que beleza, ó. Perdeu as pétalas, o ovário vai crescendo, o óvulo fecundado também está crescendo lá dentro, pessoal. O ovário cresce, o óvulo cresce, ó. O ovário cresce, o óvulo cresce, o ovário cresce, o óvulo cresce. De repente, esse ováriozinho aqui, ó, olha o que ele virou aqui no final, tá? Ele virou o fruto. E esse óvulozinho que estava dentro do ovário virou a semente do fruto, tá? Então aquele desenho era para tentar mostrar isso, tá? Mas aqui fica um pouco mais fácil da gente entender isso, ó. Ovário, óvulo, vai crescendo, crescendo, ovário crescendo, óvulo fecundado desenvolvendo, de repente eu tenho fruto e a semente dentro do fruto, tá ok? Deu para entender isso, beleza, pessoal? Então, guardem a partir de hoje. O fruto, todo fruto, tem origem no desenvolvimento do ovário. Toda vez que você comer um fruto, sabe o que você está comendo? O ovário daquela planta. Tá? E a semente? A semente tem origem no óvulo fecundado. Então, toda vez que você come uma semente, tá? Você está comendo um óvulo que foi fecundado. Beleza? Professor, eu queria fazer aí um comentário aqui. Parei de beber água de coco por conta do senhor. Por quê? Tá achando que tá bebendo o quê? Sabe aquela vitória lá? É isso mesmo que eu tô falando. Você tá achando aquela que tá bebendo... que o senhor mandou lá no...
Nem fazia ideia. O que tem a videoaula? Que eu não me lembro do que tinha nela lá. É que a gente tá bebendo, não sei, alguma coisa do coco. Aquela água do coco lá é... Putz, eu esqueci qual que é o termo. O que ela é. Deixa eu buscar aqui o vídeo. Se vocês tiverem acesso aí, é até mais fácil. É a aula do cara carecão. Oi? Não deu para ouvir. É a videoaula de um cara carecão. Ih, tá cheio de cara careca. Fala sobre isso. Tá cheio. Ele tomou água de coco e ficou careca. Na verdade, aquele líquido lá, pessoal, aquilo lá, por que a gente toma... Vocês já ouviram falar que a pessoa está desidratada, tem que dar água de coco para a pessoa ficar hidratada? Tomar bastante água de coco? Já ouviram isso, não? Já. Né? Ou se está desidratado, tem que dar o soro caseiro. Já ouviram isso? Não? Já. Sabem o que é o soro caseiro? Quem sabe aí como é que faz soro caseiro? Açúcar e sal. Coloca água, açúcar e sal. Água, açúcar e sal. Sabe o que tem dentro daquela água do coco? Sódio. Água, açúcar e sal. O sódio, né, não? Pois é, o sódio... Que sódio? Que sódio? Cloreto de sódio. Do sal. Cloreto de sódio, que é o mesmo sal de cozinha que vocês usam para cozinhar e temperar a comida. Tá? E o quê? E açúcar. Que açúcar? Açúcar, tá? Que acumulou ali no fruto, tá? Açúcar que a planta produziu na fotossíntese e acumulou ali no tecido de reserva do coco, chamado o quê? Endosperma, que vocês viram nos vídeos, as estruturas que compõem as sementes. O coco é uma semente, não é isso? O coco ali, aquela coisa enorme, é um fruto, não é? E lá dentro, aquela coisa dura lá, o que é que tem dentro dela? Uma semente. Não é isso? Sim, professor. Pois é. Como assim uma semente? Achei aqui a parte. Como assim uma semente? Porque aquela água do mar é o citoplasma. É o quê? O citoplasma. É com vários núcleos. O citoplasma. Lembra o que é o citoplasma? O que é o citoplasma? Lembra da biologia que vocês estão vendo na escola aí? Ou já viram, não sei. Ninguém lembra, ninguém sabe o que é citoplasma, gente? Cri, 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 cri. Que silêncio foi esse? A professora do estadual falou pra gente que era tipo uma coisa gelatinosa, não tem assim? Eu não sei explicar muito bem o que é tipo isso. Citoplasma. É isso aí mesmo. Ó, citoplasma, primeira coisa, não é gelatinoso, tá? Não é gelatinoso. Professora, esquece que ela explicou. Citoplasma é líquido. É líquido. Que está onde? Dentro das células. Toda célula tem líquido dentro dela. Como chama esse líquido? Citoplasma. Tá? E é líquido, pessoal, não é gelatinoso. A professora cometeu um erro. Não é gelatinoso. É líquido. Tá? Quem gosta de churrasco aqui? Quando você come a carne mal passada, né? Gaúcho adora carne mal passada. Por quê?
É aquela carne que quando você corta, escorre aquela água rosada da carne. Aquela água rosada é o fala que o sangue, né? citoplasma. Não é sangue. Na carne não tem mais sangue, tá? A quantidade de sangue é muito pequena. O sangue é vermelho. Aquela água não é, ela é rosada, ela é avermelhada. Mas não é sangue, tá? Porque então ela que é o citoplasma? Aquela água que escorre é o citoplasma. É a água que estava dentro Beleza, agora da quando célula. alguém falar que é sangue, não é sangue, gente. Não é sangue. O animal, quando é abatido, ele é sangrado, tá? Tem sangue? Tem sangue. Você pega pedaços de carne que você vê que tem manchas de sangue na carne, alguma coisa. Mas quando você corta ela e escorre aquele suco lá, aquilo não é sangue. Sangue é o que corre dentro da veia, tá, pessoal? Nas veias, nas artérias, né? Ali é o sangue. Quando mata o animal, eles acabam de matar, a primeira coisa que eles fazem é sangrar, tá? Mas aquele caldo que escorre da carne, que o gaúcho adora, aquela carne escorrendo o caldo, né? O suco da carne, é citoplasma. Quando você come uma melancia, pessoal, que é aquela bola de água enorme, né? Sabe o que é aquela água que você está comendo, bebendo, né? Na verdade, da melancia, do melão, do pepino. O pepino também tem água pra caramba, né? Toda fruta que tem suculenta, que tem suco, a laranja, olha só, a laranja e o limão. A laranja é o melhor exemplo, porque você vê a célula. Se você for descascar a laranja, pegar a laranja e começar a abrir a laranja, você vai ver que tem um monte de gominhos dentro da laranja, não tem? Da laranja e do limão? Um monte de gominho. Sim, Tem ou não tem? Tem. Aquele gominho é uma célula. Cada gominho é uma célula, tá? Uma célulazinha que se especializou, ela tem a função de guardar coisas ali dentro. Que coisas? Substâncias, líquido com substâncias adocicadas ou ácidas, tá? É onde guarda os nutrientes que está no fruto, tá ok? Mas como é que está contido esse nutriente ali dentro? Junto com água. Tem células que têm mais água e tem células que têm menos água, tá? Presta atenção, tem células com mais água e células com menos água. Mas o que tem dentro da célula no citoplasma é água. Pode ser que o citoplasma tenha pouca água ou pode ser que o citoplasma seja feito com pouca água ou com muita água. Isso que muda, tá? Citoplasma é líquido, é água. Dentro da célula está cheio de água. Melancia, laranja, é o exemplo clássico. Quando não tem água, pode ter outras substâncias, pode ter gorduras, por exemplo, nas castanhas, né? São frutos secos com pouca água dentro, castanhas, sementes de, né, a noz, quem já comeu noz, a castanha do Pará, né? A gente chama de fruto seco, porque não são frutos suculentos, não tem água dentro. Quer dizer, tem, mas é pouco, né? Mas o citoplasma é aquilo, pessoal. Agora, a água do coco, presta atenção, a água do coco não é só a citoplasma, não, cara. Não. Ali está cheio de água e açúcares e sais, tá? Que foram formados ali dentro, tá? Porque se fosse só citoplasma, aquela castanha enorme do coco que está lá dentro, aquela parte branca, né? Quando você pega o coco maduro, tem aquela parte branca dentro e o líquido lá dentro. Aquela parte branca tinha que ser uma única célula. Não é. Entendeu? Não é uma única célula aquilo tudo. Se fosse uma única célula, o que tivesse lá dentro era só citoplasma. Mas não é. Ali é uma mistura, tem citoplasma em algumas células, mas é água, açúcar e sal. Entendeu? Eu não vi essa parte do vídeo lá. Depois eu vou dar uma olhada, até para corrigir isso daí, porque esses vídeos é uma experiência que depois no final da aula eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre eles. Entenderam, então? Bora lá. Vamos lá, perguntas. Primeira aula ninguém tem dúvida, foi só conversa fiada, né? Agora a segunda aula que falava, né, da semente. Lembra que falava da semente? Qual era o objetivo? Falar das estruturas que compunham a semente, não é isso?
de como a semente era formada, não é? Como se forma a semente, o que compõe a semente. Vocês lembram quais são as estruturas que compõem a semente? Tem 3 estruturas básicas, né? Estou vendo as perguntas que tem aqui. O que é que protege o núcleo? Que núcleo? Núcleo celular? Do Gabriel, Andrew Gabriel. Tá aí, Gabriel? Fez a pergunta já tem um tempinho. Protege núcleo de célula, pessoal, é carioteca. Tá? Nos vegetais, os vegetais têm membrana nuclear. Mas não é o foco nosso aqui. Citoplasma não é o que protege o núcleo. Citoplasma é o líquido que tem que ter dentro da célula, tá? Citoplasma, toda célula tem que ter líquido. Sabe o que acontece quando não tem mais líquido dentro da célula? Morte celular. Lembra da vida é movida à água? O seu organismo, 70% do seu corpo é água. Quer dizer que pelo menos 70% da tua célula é água, né? Então tem que ter líquido. Tem células que tem menos, tem células que tem muito, né? Nos vegetais tem células que tem 99,9% de água. Melancia, laranja, né? As células que formam aqueles frutos, aquelas células ali tem mais de 90 e tantos por cento de água. Mas tem células que tem pouco, tá? Sua unha, por exemplo. Sua unha é uma célula, não está crescendo, não está viva a sua unha, cresce, é um tecido, um monte de célula ali. Mas tem pouca água dentro, tá? Mas tem que ter água ali dentro, senão a célula morre. Nunca mais cresceu. E não precisa nem cortar, coisa boa, hein? Então, ó, a semente tem 3 estruturas básicas, o vídeo falava lá, aqueles vídeos. Quais são elas? Uma que fica por fora, que tem a função de proteger, função de proteção. Que estrutura é essa? Quem lembra o nome? Quais são as 3 estruturas da semente aí, pessoal? Bora lá, galera. O tegumento. Opa, como? Pode falar de novo? Alguém chutou alguma coisa aí. Quem foi? Diga lá. Pode falar, pessoal. É hora de falar agora. Deixa eu ver. Tegumento. A estrutura externa da semente, aquela parte que está por fora da semente, que tem como função proteger o que está ali do lado de dentro, a gente chama de tegumento, ou que vocês erroneamente chamavam, mas agora não vão mais chamar, de casca. Tá? A casca da semente, casquinha do feijão, casquinha do não sei o que, casquinha do milho, casquinha, esquece, a casquinha não existe mais, a partir de hoje chama tegumento, tá? Quando vocês forem falar em semente, tá? Aquela coisa que está por fora e protege chama tegumento. Função, proteger tudo que está ali dentro. Tem tegumento que é macio, molinho, tem tegumento, meu amigo, que é duro, Quem já comeu pêssego aqui? Ou nectarina? E já mordeu a semente que tem lá dentro? Quebra o dente, cara. Aquilo é duro, entendeu? Quem já pegou a castanha do Pará que vem naqueles saquinhos, parece uma telinha, cheio de sementes de castanha do Pará dentro. Quebra com martelo, professor. Tem que quebrar com martelo. Por quê? Porque aquilo lá é o tegumento, e ele é muito duro, bicho, muito duro, tem tegumento duríssimo. Tem sementes que o tegumento é muito duro, muito duro. Tem que quebrar com martelo. Eu falava casca, minha irmã brigava, falava que era tegumento mesmo. O nome é tegumento. Se você for falar de sementes, estão tratando de sementes, o nome é tegumento, tá? Então, qual é a função daquilo? Proteger tudo que está do lado de dentro.
tá? Aquilo protege, tá bom? E aí do lado de dentro, o que é que tem? Fecundina. Tem o quê? Cotilédone. Tem cotilédone. Mas existe um nome. Tem 3 coisas básicas a semente, pessoal. Vamos lembrar. 3 coisas básicas. Uma, vamos de fora para dentro. Primeiro é o tegumento. Depois, dentro, tudo aquilo que tem lá dentro tem que ter uma função. E a principal função daquilo que está lá dentro é alimentar uma outra coisinha pequenininha que está lá dentro, que é o mais importante da semente. Lembra que a semente tem que dar origem a um novo indivíduo. Ou seja, dentro da semente tem que ter um ser vivo. Tem que ter um ser vivo lá dentro. Tem que estar vivo lá dentro. Porque se aquele serzinho morreu, aquilo não é mais uma semente. Porque ela não serve para dar origem a um novo indivíduo. Tá? Então, dentro da semente tem um ser vivo, que é o embrião. É que vai dar origem a outra planta. Só que esse embriãozinho está lá dentro, ele tem que se manter vivo lá. Para se manter vivo, ele tem que se alimentar. E aí tem que ter uma coisa lá dentro para poder alimentar ele. Imagine a semente como se fosse um ovo. Não existe a casca do ovo? A casca do ovo é como o tegumento da semente. Aí dentro do ovo, tem 2 coisas lá dentro. Quando você frita o ovo, tem uma coisa branca, quando você esquenta, ela fica branca por fora, e tem uma coisa amarela no centro. Tá? Se esse ovo for fecundado como uma semente, aquela coisa amarela vai virar o embrião. É ali naquela coisa amarela que está o embrião, onde vai surgir o pintinho. E aquela coisa branca por fora é parte do alimento do embrião, do pintinho que está se formando. Então, a semente é como se fosse um ovo. Tem uma estrutura por fora, como se fosse a casca do ovo, que eu chamo de tegumento. Tem um embrião lá dentro, que é como se fosse um pintinho em formação. E tem que ter o alimento, tá, para esse embrião que está em formação lá dentro. Que é um negócio chamado endosperma. Então, dentro da semente, nós temos o embrião e o endosperma. Endosperma pode ser o próprio cotilédone, porque a função do cotilédone é armazenar substâncias pro desenvolvimento do embrião. Lembra que quando essa semente germina na terra, as plantas têm uma propriedade fantástica. Que propriedade é essa? Elas são capazes de produzir o próprio alimento. As plantas usam a luz do sol, usam a água do solo, tá? Água mais luz, junto com o CO2 da atmosfera, elas produzem açúcar. Eu vou falar mais adiante para vocês sobre isso. Mas as plantas produzem o açúcar, que é o alimento delas. Elas produzem o alimento delas. Aonde que isso ocorre? Nas folhas. Nas folhas. Então, as plantas, nas folhas, fazem um negócio chamado fotossíntese, que é a produção do próprio alimento. Só que para fazer esse alimento, ela precisa de folha. Quando você bota uma sementinha para germinar, para dar origem a uma nova planta, durante uma fase que ela é pequenininha, ela está crescendo, 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 ela não vai ter folhas, entendeu? Ou quando tem folhas, são muito pequenininhas, e não é capaz de alimentar aquela plantinha, mas tem que ter alguma coisa lá dentro para ela ir se alimentando nessa fase. Esse alimento está contido numa estrutura chamada endosperma, tá? E aí existem 2 tipos de sementes. Tem sementes que têm um cotilédone só, que é uma estrutura que armazena substâncias que servem de alimento para o embrião, ou ela pode ter 2 cotilédones, tá? 2 cotilédones. Então, existe diferença entre sementes mono, com um cotilédone, e dicotiledônia, com 2 cotilédones. Tá? Então, o cotilédone é formado por quem? Pelo endosperma. O endosperma ajuda a formar. Nas dicotiledôneas, o endosperma é o cotilédone.
Nas monocotiledôneas, o endosperma é uma estrutura mais especializada ao redor do embrião, tá? Mas existe o cotilédone que também armazena substância para alimentar o embriãozinho que vai germinar, começar a crescer, até ele ter a folha bonita, verde, para começar a fazer o próprio alimento. Então, desde a germinação até a formação da planta, que começa a produzir o próprio alimento, aquela plantinha, o embrião que está crescendo ali, desenvolvendo, se alimenta do tecido de reserva contido no endosperma. Entenderam? Sim? Não? Alô? Entendi. Alô? Tô igual o pai de santo aqui, ó. Entendi. Tem Sim. alguém aí do outro lado? Entenderam? Então a semente tem 3 estruturas básicas. 3. Guardem isso pro resto da vida de vocês. De fora para dentro. Primeiro, tegumento, proteção da semente. Aí, a outra estrutura que está ali dentro, endosperma, função, alimentar o embrião, que é a terceira estrutura que tem ali dentro. Embrião dá origem à nova planta. O embrião, pessoal, é uma planta em miniatura, muito pequenininha. Olha lá, vamos ver então a imagem do embrião. Tá aqui, pessoal. Vamos achar uma bem... Olha aqui, ó. Deixa eu abrir essa aqui. Olha Parece aqui, estão que tem vendo? um negocinho de Estão feijão, vendo essa professor. imagem? É, lá tinha uma do feijão. Essa aqui é um feijão. Parece nessa da manga. A manga é mais fácil de ver porque o embrião é bem grande. Tá aqui. Estão vendo essa imagem? Não, professor. Ó, isso aqui é uma semente de feijão. Sabe o que tinha aqui bem onde estou passando a lupazinha aqui, ó? Aqui existia o tegumento. Mas como isso aqui já está germinado, ou seja, a semente já germinou, como eu sei que essa semente já germinou, professor? Porque essa estruturazinha já está de fora da semente. Isso aqui, ó, está fora da semente. Se não tivesse germinado, isso aqui ia estar aqui do lado de dentro, ó. E ainda existir o tegumento na semente. Quando ela germina, o tegumento se rasga e uma parte do embrião sai para fora. Essa partezinha aqui, ó, que é a chamada radícula, que na verdade é um grupo de células que vai dar origem à raiz. Aqui vai ser formada a raiz da planta. Esse cara aqui é o embrião, pessoal. Esse cara é uma planta em miniatura. Plúmula. Aqui está plúmula, é porque está em inglês, mas se chama plúmula. Sabe o que é isso aqui, pessoal? São as folhas da planta em miniatura. Esse carinha já tem até folha, gente. Só que tudo pequenininha aqui, ó, tudo minúscula, tá? Mas já tem folhinha aqui dentro. Vão surgir muitas outras depois, mas as primeiras folhas dele já estão feitas aqui, ó. Essa aqui é quando ele germinar, começar a crescer, as primeiras folhas que vão ficar verde e produzir açúcar na fotossíntese são essas aqui, ó. Essas aqui, tá? E aí ele é dividido, esse carinha aqui. Ele tem uma região que eu chamo de radícula, que vai formar a raiz. Ele tem uma região que eu chamo de hipocótilo, que é abaixo da região onde está inserido o cotilédone. Por quê? Porque esse cara aqui, o embrião, está preso no endosperma. Está preso aqui, ó. Aqui ele está preso. Em 2 lugares. Bem aqui, onde está a lupa, e do lado de trás dele, lá onde está a lupa. Ele está preso aqui no endosperma, por quê? Porque ele tem que se alimentar do endosperma. Quando ele está crescendo, o alimento que está aqui dentro tem que vir parar aqui nele. Tá? Como é que ele vem parar aqui dentro? Tem uma ligação desse lado e lá do outro lado, do embrião com o endosperma. É por essa ligação que o alimento que está aqui dentro vai ser transformado e levado para o embrião poder crescer. Tá? Então, essa região aqui é a região de inserção do cotilédone. O que está abaixo do cotilédone, tá? Próximo à raiz, eu chamo de hipocótilo, abaixo do cotilédone. O que está acima da região de inserção, eu chamo de epicótilo, ou acima do cotilédone.
Essas coisinhas aqui, ó, chamada de plúmula, que são as folhas em miniatura, tá? Eu chamo de plúmula. E essa região toda aqui, ó, eu chamo de gêmula. Aqui é radícula, tá? Aqui é gêmula. Que região é a gêmula? É onde está a plúmula, tá? E umas coisinhas que nós vamos falar mais na frente. Os meristemas são pontinhos que ainda não são nada, mas vão virar galhos, vão virar folhas, vão virar flores, frutos e sementes. Está aqui já nesse cara, ele já tem essa estrutura aqui, só que minúscula, tá? Que eu não consigo nem ver aqui, só com o microscópio. Aqui é olho nu, consigo ver, tá? Então essa região eu chamo de gêmula, que é onde está a plúmula e os meristemas, que são esses grupos de células que vão virar folhas, ramos, flores, frutos e sementes. Então esse carinha já tem tudo que ele vai ter quando adulto, só que tudo muito pequenininho, tá? Isso aqui é um embrião. Isso aqui é você na barriga da mamãe com 2 semanas, 3 semanas de concepção. Isso é um monte de célula começando a formar uma coisinha ou outra. É igual isso aqui, ó, um embriãozinho. Entenderam? Entenderam aí, pessoal? Sim. Então, ó, Sim, vamos lembrar lá. Toda semente tem tegumento, aqui não aparece porque já se rompeu, tá? Endosperma, que tem a função de alimentar a terceira estrutura, que é o embrião. Então, a semente tem tegumento, endosperma e embrião, tá? Função do tegumento, proteção do endosperma e do embrião. Função do endosperma, alimentar o embrião. Função do embrião, virar outra planta. Entendido? Sim, entendi. Facílimo, né? Aí vocês têm que lembrar que as sementes podem ter um cotilédone e um endosperma, ou 2 cotilédones ou 2 endospermas. Se ela tem um, eu chamo de monocotiledônia. Se ela tem 2, eu chamo de dicotiledônia. Um exemplo de monocotiledônia, o milho. O milho, quando você pega o milho verde, você vai comer o milho verde na sua comida, ele não se parte em 2 partes iguais. Ele é uma coisa só. Ele solta até um pontinho branco que tem nele lá, que é onde está o embrião e o endosperma. Aquela pontinha branca do milho, que você pega o milho verde em lata, ele é amarelinho, com um pontinho branco. Se você apertar aquele pontinho branco, sai fora. Sabe o que é aquele pontinho ali? Ali está o embrião e ali está um pedacinho do endosperma, tá? E o feijão. Quem já comeu feijão? O feijão quebra no meio certinho. Puf, abre em 2. As bandinhas do feijão. Cada bandinha daquela é um cotilédone. Então, o feijão tem 2 cotilédones. E eu chamo de semente dicotiledônia. O milho só tem um. Ele não se divide em 2 partes iguais. O arroz não se divide em 2 partes iguais. Tá? O trigo não se divide em 2 partes iguais. O sorgo não se divide em 2 partes iguais. Então, esses que não se dividem, eu chamo de monocotiledônia. O que se divide, dicotiledônia. Feijão, soja, ervilha, grão de bico. O que mais que vocês comem de semente aí? Girassol. O que mais? Apesar de que ninguém come girassol, né? Ninguém é papagaio aí. Ou é? Não sei. Entenderam isso? Entenderam, pessoal? Sim. Então, Sim, professor. vamos lá, mais alguma dúvida aí que a gente já... Bora, galerinha. Bora?
Deixa eu dizer, todas as plantas têm ovário ou tem algumas diferentes que não têm possibilidade de ter ovário? Toda flor tem ovário, tá? Toda flor tem ovário, tá? Se não tem ovário, chama mutação. Não é usado para fins reprodutivos, tá? Se tem flor, tem ovário. Beleza? Angiospermas. Pergunta da Thaís aqui. Bora lá, galerinha. Ó, vamos voltar nas perguntas lá do começo. Ó. Me explica o que é epígia e hipógia. Vou explicar agora. Epígia e hipógia. Então, uma pergunta aqui do Andrew. Epígia, pessoal, é a semente que quando germina, quando ela começa a sair do solo, ela emerge, ela sai do solo, ela leva junto com ela o cotilédone. Olha aqui. Epígia e hipógia. Vamos achar uma imagem aqui, ó. Aqui, ó. Abrindo uma nova janela. Cara, não. Galera, tá aqui. Vocês estão vendo essa imagem, ó? Estão vendo, não? Sim. Sim. Pessoal, tá vendo a semente aqui? Isso. Sim. Ó. Por fora, tegumento. Começou a germinar. Germinação é quando qualquer estrutura que está lá dentro sai para o lado de fora. Germinou. Aqui ela germinou, porque ó, a radícula rasgou o tegumento e começou a sair. Aí a radícula está saindo, ó. Começou a sair mais, ó. Começou a formar as primeiras raizinhas. Essa região aqui, eu chamo de hipocótilo. Por que hipocótilo? Porque está abaixo dos cotilédones. Hipo significa abaixo. Se a semente chama hipógea, quer dizer que hipo é abaixo e gea vem de terra. Hipogea, abaixo da terra. Então, semente hipógea quer dizer que o cotilédone fica abaixo da terra. O cotilédone não sai da terra. Epi significa acima, tá? Epi significa acima, quer dizer que epígia é epígia, acima da terra. Sementes epígias com germinação epígia, o cotilédone sai para fora da terra. Então, olha aqui. Olha o que está acontecendo com essa sementinha aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Está crescendo aqui o hipocótilo, né, a radícula, e isso aqui começa a germinar. Aliás, germinou, começa a emergir, ó. Está saindo fora, o cotilédone está saindo fora da terra. Olha lá, pessoal. O cotilédone já saiu da terra. Isso aqui é o solo, a terra, ó. Saiu. Olha lá. Saiu todinho de dentro do solo. Se sai de dentro do solo, eu chamo de epi. Acima, epígia. Então, ó, a semente, quando germina e o cotilédone sai para fora do solo, eu chamo de epígia. Então, o feijão é uma semente epígia, porque o cotilédone saiu para fora do solo. E a hipógea? Hipógea é abaixo, ó. Então, tá aqui. Semente de que é isso aqui, pessoal? Milho, não é? Então tá aqui a sementinha de milho. Aí ela germinou. Por que ela germinou? Porque ela começou a emitir uma estruturazinha aqui, ó, que vai virar a radícula, tá? E a outra que vai formar a parte aérea recebe o nome chamado de coleoptilo, tá? Olha aqui, ó, a radícula formando as raízes. E a que vai formar a parte aérea saindo para fora do solo, ó, tá saindo aqui, ó, que ela tá abaixo do solo. Começa a sair do solo, ó.
Olha a semente, saiu do solo já, as primeiras folhas, ó. Saiu do solo. Olha onde continua o cotilédone da semente aqui, pessoal. Olha aí. Formou a planta, olha lá. Formou a planta. Isso aqui já nem existe mais, foi todo absorvido pela planta. E nunca saiu para fora do solo. Se não saiu, ficou abaixo do nível do solo, eu chamo de hipógea. Então, vamos diminuir aqui, ó. Nessa planta aqui, nessa semente A, eu tenho um tipo de emergência, tá? Que na verdade isso aqui chama emergência, quando ela emerge, ela sai do solo, tá? Eu tenho uma emergência chamada epígea, porque está acima, acima do solo, acima da terra, epígea. E aqui, a emergência é hipógea, abaixo da terra, hipógea, porque a semente não saiu de dentro do solo. Conseguiu entender, então, a diferença de epígea, acima do solo, e hipógea, abaixo do solo. Beleza? Beleza, pessoal? Não tem mais ninguém aí. Tem. Tá. E aí, quem quer fazer a última pergunta aí? Posso fazer a pergunta? Pode. Deve fazer. É verdade que quando, tipo, por exemplo, eu jogo uma manga no chão e aí, pelo passar do tempo, ela pode criar, aí, sei lá, crescer sozinha sem o adubar, sei lá. Sem o Já quê? vi acontecer isso, mas... Não Mas é entendi. verdade? Não entendi. Explica Tipo, pra mim. Diga quando aí. eu como a manga, aí eu pego e jogo O caroço, a semente no chão. O caroço dela no chão. Uhum. Sim, ela pode brotar, sei lá. Pode brotar. Toda semente pode brotar. Aí vocês vão entender mais pra frente que a semente precisa de 4 coisas para brotar. Para germinar. 4 coisas. Aí eu vou falar mais na frente. Que é a água, que é luz, temperatura e oxigênio. Se ela tiver essas 4 coisas da forma que ela precisa, ela germina. Então a semente de manga, se tiver chovendo, se tiver úmido o local, ela está em cima do solo. Você não enterrou ela. Entendeu? Está por cima do solo. Debaixo da mangueira não nasce pezinhos de manga? Nasce, forma. Debaixo de muita árvore cai semente e nasce outra arvorezinha. A semente precisou ser enterrada para germinar? Não, muitas vezes não. Tá? Então, a semente pode germinar fora do solo, em cima, na superfície. Tá? Ela germina desde que eu tenha as condições ideais. Então, a semente da manga, se tiver umidade, se tiver presença de luz, se tiver oxigênio, e se tiver a temperatura ideal, tudo bonitinho, ideal, ela vai germinar, a radícula do embriãozinho vai sair de dentro da semente, sai a radícula e vai fazer isso aqui, ó, entrar para dentro do solo, tá? Entra para dentro do solo. Quando ela entra, começa a enterrar, ela começa a levantar a semente. O cotilédone dela começa a ser levantado. E aí você vai ver que a manga é uma planta que tem uma emergência epígea, que ela coloca para fora, tá? O cotilédone. A semente fica fora do solo. Sai. Se eu enterrar, ela empurra a semente para fora, assim como caju, assim como um monte, feijão, soja, melancia, um monte de plantas empurra a semente para fora do solo. E aí forma uma planta, sim. Pode acontecer, sim. É comum isso. Tá? Desde que tenha as condições ideais para isso. Vocês vão entender mais na frente quais são essas condições. Tá? Se eu der essas condições, se tiver temperatura legal, umidade legal, né? Tiver oxigênio disponível, tá? E se tiver luz disponível, a semente germina.
Vocês vão entender isso quando a gente for falar de armazenagem, de guardar a semente. Entendeu? Quando eu quero guardar a semente, eu tenho que controlar essas condições, porque senão a semente germina dentro do saco, tá? Eu guardei a semente num saco lá para plantar no outro ano, e aí as condições não eram controladas, essa semente pode germinar dentro do saco, fora da terra, tá bom? Acontece sim. Fotoblatismo é quando precisa da luz, tá? Na presença da luz para ocorrer a germinação. Tem que ativar uma substânciazinha lá chamada fitocromo, nós vamos falar um pouquinho para vocês, para ela, germinar, tá ok? O Ricardo aqui que colocou aqui. Alguém mais? Não mais? Todo mundo já está em outra dimensão, né? Na 15ª dimensão. Então, pessoal, é isso, tá? Nós vamos ficar por aqui. Lembrem-se, essa aula vai ser gravada e colocada lá no Moodle, tá bom? Para vocês terem acesso. E nossas aulas serão assim, eu posto material no Moodle, vocês, agora, a partir de hoje, vocês já sabem como é que vai ser, tiveram a primeira experiência, peguem um caderninho, anotem as dúvidas, anotem aonde você viu a dúvida e a gente vem nas aulas e tira todas essas dúvidas para vocês. A gente volta, abre o material, mostro, tá? E tira as dúvidas para vocês, entenderam? Então, no próximo encontro, pode ser semana que vem, mas eu acho que não, semana que vem não vai dar. Na outra semana vai ter encontro, tá? Então, sempre que tiver encontro, venham com as dúvidas anotadas para nós discutirmos elas e sanarmos, né? Essas dúvidas de vocês, beleza? Professor, você não sabe dizer se amanhã é feriado? Oi, diga lá quem tá falando aí. Amanhã é feriado, professor? Porra, mais um feriado, tá doido? Não tô Não é sabendo. não? Não sei, feriado de quê? Dia dos professores. Professor lá tem moral. Amanhã é o dia de vocês, rapaz. Professor, professor, quando descansa, tem que levar marretada na cabeça. Tem que trabalhar. Não sei se é feriado, não tô nem sabendo, ó, cara. Professor merece. Professor tem que trabalhar para ver se vocês botam coisa na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Tá bom? Mas eu não sei, cara, não tô sabendo se é de feriado, te juro. É tanto feriado que eu já perdi até o rumo. Moço, vê lá no calendário, eles mandaram. Vocês têm acesso. Só vocês olharem lá. Tá bom? No outro Então dia 15. a gente fica por aqui, entendendo como que será feito daqui em diante? Anotem as dúvidas, Sim, a gente vem nos encontros e tira elas. Beleza? Beleza. Então até mais Até para mais. vocês, tudo de bom, tenham uma boa semana aí, até semana que vem, se Deus quiser. Falou. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Vamos no canal.